Vamos para o nosso próximo texto. Agora, até agora está tudo fácil. Não, eu comecei com a parte simples. Não está simples até agora? Não está tranquilo? Mamão com açúcar, diziam os antigos. Esse texto está íntegro, não falta nenhuma linha nem nada. Esse texto é do livro Olhar para o Traspassado. Para mim é o melhor, para mim é o texto mais claro, certo? Porque ele está composto de 7 teses. São as teses cristológicas de Ratzinger. Prestem atenção. Vocês vão ver que aqui vai aparecer a palavra libertação. Certo? Olha, pontos de orientação cristológica. 7 teses. Aqui, no contexto do horizonte dele, né, que é a teologia da libertação, esse é um texto que foi publicado em 1984. 1984 é o ano do processo Boff e o ano da instrução sobre alguns aspectos acerca da teologia da libertação. Então esse é o pano de fundo. Basicamente, os problemas da obra do Boff, por exemplo, eram problemas cristológicos e eclesiológicos. A imagem de Jesus que aparece, esse Jesus, tudo bem que é solidário com os pobres, mas que, no fim das contas, o seu papel político, né, contra o sistema, tudo isso é acentuado, e a salvação, que tem uma dimensão transcendente, escatológica, que tem a ver com o pecado, é substituída, a gente vai ver, por uma salvação intramundana, utópica, política, certo? Ou politicamente mediada, como a gente diz. Esse é o pano de fundo, mas não se atenham às explicações por enquanto, que nós chegaremos lá. São 7 teses. Vai exigir de vocês um pouquinho de atenção e de leitura agora. Vocês vão ler até da página 12 até a página 19 antes da tese 4. Então vocês vão ler as 3 primeiras teses. É maratona, gente. Vocês não vieram aqui só para comer o lanche, né? Eu já falei, eu não sei se eu já falei isso hoje. Eu tenho uma teoria que o lanche tem que ser melhor que a palestra. Porque se a palestra é ruim, o lanche compensa. Não é? Então, espero que vocês não tenham vindo só pelo lanche melhor. Teses 1, 2, 3. Coragem, povo de Deus. É claro, nunca esqueçam que estamos num curso intensivo, então nós precisamos desse mergulho. Primeira coisa que vocês vão perceber, na página 12, Ratzinger vai dizer o seguinte: nunca esqueçam desta divisão que os estudos bíblicos, a exegese, fez nos últimos tempos, entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Jesus histórico seria o personagem Jesus, nascido em Nazaré, mamãe, papai, o que comia, onde trabalhou, o que escrevia, não escrevia, que língua falava, se Cafarnaum viveu, não viveu, certo? O que fez. Para isso a história vai buscar escritos, vai buscar elementos arqueológicos. E o Cristo da fé seria esse Cristo, Deus e homem, cultuado na liturgia, certo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ver que Ratzinger vai usar uma expressão interessante. Ele vai dizer aqui: antes nós falávamos do segmento de Cristo, que é a sequela Christi. Agora falar seguir Jesus, né? Porque Cristo é um título, não é? Cristo é Messias, em grego. Então dizer Jesus Cristo é dizer o Messias. Então é fazer uma confissão de fé. Eu acredito que esse Jesus, ele não é, porque tem muito Jesus, tinha muito Jesus. Vocês sabem, por exemplo, tem algum Josué aqui? Tem algum Josué? Como? Foi embora? Desistiu no meio, fui falar de Jesus, Josué fugiu. Não é um bom sinal. Hã? Fugiu do combate. Uma bênção para o Josué depois. Prestem atenção.
Josué é praticamente o equivalente a Jesus. Os dois significam Javé salva. Tem a mesma raiz praticamente. Tanto que a figura de Josué no Antigo Testamento também é um protótipo de Jesus em certa medida, né? Vamos lá. Então, qual é o distintivo deste Jesus de Nazaré? Ele é o Cristo, o Messias, perfeito. Só que falar em seguimento de Jesus é destacar o elemento histórico do elemento dogmático. Vamos ficar só na história, deixa a fé um pouco de parênteses. Veja, Ratzinger vai dizer, o Jesus da história é sempre aproximativo, é uma tentativa, é um desenho, é um esboço, é uma construção do cientista. O Cristo da fé, que não ignora porque assim, alguns estudiosos do Jesus histórico deixam entre parênteses o Cristo da fé. Só que quem crê no Cristo da fé não pode ignorar o Jesus histórico. Porque ao longo da história a fé foi amadurecida e desenvolvida. Então ele vai dizer o seguinte: não há contradição na cristologia entre escritura e dogma, eu já falei isso. Tem que tomar cuidado para que a cristologia não se torne apenas uma jesuologia, que é aquilo que a gente vê de alguma forma no livro do Pagola, José Antônio Pagola, Jesus, uma aproximação histórica. Porque é uma descrição da vida de Jesus, aquilo que eu já falei mais cedo, né? Porque se você ignora a sua... Veja, por que Ratzinger então foca na oração de Jesus? Tome muito cuidado, porque sobretudo vocês que vêm de um movimento de matriz carismática. Porque quando a gente fala assim, é uma cristologia espiritual, a gente fica com aquele binômio da nossa cabeça na oposição com a teologia da libertação. Ah, esses só agem, só fazem ações políticas e nós rezamos. Cristologia espiritual não é uma imagem de Jesus que vem na sua cabeça porque você reza muito. Cristologia espiritual não é um Jesusinho de bochecha rosada e cabelo lambido que a gente cria na cabeça num altarzinho, que é todo assim meio quase feminino, no sentido, já viram uns quadros assim que é o cabelinho tão lisinho, enroladinho, que ele tem um aspecto assim, né? Muito, muito delicado. Daí você fica com aquilo no altarzinho, espiritual, então eu tenho piedoso, vou colocar uma florzinha aqui. Não é disso. Não, eu conheço Jesus porque eu rezo muito. Cristologia espiritual para Ratzinger eu conheço Jesus porque eu mergulho na oração dele. Não é que eu descubro Jesus porque rezo muito. Eu descubro quem Jesus é porque ele rezava muito. Porque ele estava em contínuo diálogo com o Pai. Então a cristologia espiritual não é a cristologia que nasce da minha oração simplesmente, que pode ser a minha imaginação, mas é o meu estudo e a minha oração da oração de Jesus, da minha participação na oração de Jesus. Estão vendo como isso é muito mais profundo? Porque senão é só fruto da minha cabeça. Ficou claro? Então cuidado em transformar uma cristologia espiritual numa coisa piegas, numa coisa assim melosa, né? Melíflua. Uma coisa, né? Pelo menos nada mais distante da piedade ratzingeriana, vamos dizer assim, né? E católica, de modo geral. Porque às vezes a gente coloca flor de plástico onde não pode. Outro perigo é transformar a soteriologia, ou seja, a doutrina sobre a salvação, numa libertação política. Ele vai dizer, não. Qual é o tipo de libertação que Cristo traz? Prestem atenção numa coisa. Uma das coisas que a teologia da libertação mostra, defende, é que quer fazer teologia da praxis, da ação que leva à ação. Então, o teólogo da libertação é aquele que faz uma reflexão partindo da praxis, da ação. Em geral, na nossa cabeça, a gente pensa e age, não é? Primeiro vem a reflexão, o logos, depois o agir, o ethos. Na teologia da libertação, diz que a teologia é sempre um ato segundo, porque em primeiro lugar tem que vir um compromisso com os pobres, a ação.
e daí vai vir a verdade. Isso é totalmente contrário, e Ratzinger vai mostrar, a toda a tradição clássica, porque a ação nasce da verdade. Não é a verdade que nasce da ação, porque senão, aí nós entramos, por exemplo, no perigo do domínio da maioria, não é? A opinião, a maioria impõe a sua vontade como verdade, isso é um perigo. Ele vai dizer, não, é no ser que está escrita a verdade, e a partir deste ser, você descobre qual é a verdade, do seu agir. Então ele vai dizer o seguinte, em Cristo, a libertação não é uma libertação política. A política está fora do âmbito da salvação? Não. Não adianta você falar de salvação sem perceber que o empenho político também pode ser envolvido. Porque nós falamos de uma salvação integral, e o corpo, as necessidades físicas, materiais, também competem ao homem. Mas a salvação de Jesus vai muito mais além disso. Porque a salvação, nunca esqueçam disso. Eu digo isso para todo mundo. O escândalo do cristianismo, ou a força do cristianismo, está que Jesus, mais do que ninguém, Ele acabou com o nosso problema principal. Um problema. Que é o decisivo. Chama-se morte. Um líder político pode resolver o problema de uma ponte, pode resolver o problema de um hospital, ou oferecendo um hospital. Cristo matou a morte. Isto é decisivo. Tanto que Ratzinger vai dizer, por que a gente pode celebrar a liturgia? Uma expressão, eu tenho um livro sobre a missa, chama-se O Sacrifício da Palavra, a liturgia da missa segundo Bento XVI. Podem procurar, fácil comprar pela internet. O que ele diz? Por que nós podemos celebrar a liturgia? Porque Cristo nos autorizou. Como assim? Ele diz que toda festa é alguma celebração que representa a vitória sobre a morte. Só pensar no aniversário. Por que nós celebramos o aniversário? Mais um ano que eu não morri, né? Não é isso? Aniversário é a celebração, o avesso é, não morri, estou aqui, vamos comer um bolinho. Que pode, inclusive, apressar a minha morte, dependendo da quantidade, né, de gordura e açúcar. Não é? Meio contraditório, mas tudo bem. Então, toda celebração comporta uma alegria por estar vivo, uma alegria por não estar morto. Ele vai dizer, é a Eucaristia a verdadeira festa. Porque só a Eucaristia me autoriza a verdadeira alegria. Porque só na Eucaristia que eu celebro aquele que ressuscitou e disse, a morte não tem a última palavra. Então a verdadeira festa é sempre a Eucaristia. Porque ela me autoriza a alegria. É claro que pode parecer muito longínqua, mas eu não sei vocês. Mas o tema da morte é uma coisa que está permanentemente presente na minha vida e na de vocês. Depois, por exemplo, quando você é novo, você acha que vai viver para sempre, que nada vai te afetar. Tem um filho para ver. Não tem um dia que você não pense que você pode morrer. Não é? Se eu morrer, o que vai acontecer com meu filho? Se eu morrer, o que vai acontecer com minha mulher? Morrer, eu não sei o que, né? Não é isso? Você fica com medo de tudo, pode ficar doente. Quem aqui parou de andar de moto depois que teve filho? Né? Eu andava de moto, tive filho, nunca mais subi numa moto. Se eu me quebro tudo, eu já penso assim, como é que a minha mulher vai cuidar dos meus filhos sozinho? Porque a morte é algo presente. E é Cristo que autoriza a gente a ser feliz, porque se você se tornar um existencialista meio, vamos dizer assim, melancólico, você vai viver que a vida, você é um ser para a morte, e você pode ficar deprimido. Por isso Jesus autoriza a alegria. Veja, a libertação é muito mais que material, certo? Tese 1. Tese 1. Qual é a tese 1? Nós já vimos, a oração é o ato central da pessoa de Jesus. Certo? Eu quero conhecer Jesus, eu tenho que conhecer o modo como ele rezava. O modo como ele rezava. Nós vamos ver, na volta do lanche, alguns textos bíblicos que vão nos iluminar com isso. Segunda tese,
o que que diz? Jesus morreu em oração. Jesus morreu rezando. Se vocês pegarem as 7 palavras de Cristo na cruz, uma delas, especificamente, é um salmo. Como bom judeu, ele pega do livrinho de orações do seu povo um salmo e ele aplica a si mesmo. Então, toda a tradição oracional do Antigo Testamento, vamos dizer assim, serviu para que Jesus expressasse a sua experiência de abandono na cruz. E olha que coisa interessante, só um parênteses. Peguem as catequeses de Bento XVI e ele fez um ciclo de catequeses sobre a oração de Jesus. No Getsemane, o silêncio de Jesus, a oração de Jesus na última ceia. Está tudo interligado. Então, querem completar essa formação? Procurem as catequeses de Bento XVI sobre a oração de Jesus. Vale um estudo daqui, como fruto dessa formação, que vocês estudem este ciclo de catequeses, certo? Sobre vida de oração, sobre como Jesus rezava. Isso vai completar tremendamente o nosso estudo. Detalhe, quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como que estavam os outros? Um dos ladrões está praguejando, não é? Diante da morte, do suplício, por sua culpa, ele pragueja, ele reclama, o outro corrige. Mas dos 3, quem reza é Jesus. Ele não cessa a sua comunicação com o Pai, ainda que seja a comunicação do mais profundo da dor e do lamento, que seja a comunicação, aquela oração que brota desse abismo tenebroso no qual Jesus voluntariamente se lançou. Veja, tem orações de louvor, os judeus nos ensinaram a ação de graças, nós rezamos na missa como o judeu rezava, mas Cristo, lá no Getsemane, já rezava assim, na cruz. Ele faz essa experiência de um diálogo com o Pai, que não é um diálogo fácil, é o diálogo do abandono, é o diálogo da dor. Veja, e o servo sofredor, aquele que no Antigo Testamento já era prefigurado, está ali. Toda a dor do povo judeu, o povo de Israel, que o Antigo Testamento recolheu, os Salmos recolheu, tudo isso está, vamos dizer assim, por trás daquele versículo que Jesus mobiliza: meu Deus, por que me abandonaste? Certo? E qual é a última palavra dele? Qual é a última palavra do filho? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É uma entrega, o filho por excelência. Então, ele termina rezando a sua missão, né, antes da ressurreição, e ele, com toda, vamos dizer assim, verdade da sua oração, não diz outra coisa senão Pai. Ele volta ao espaço da intimidade, ao espaço da proximidade, ao espaço da relação. Se ele está em contínua relação com o Pai, a quem ele entrega seu espírito? Ao Pai. E assim a gente vai conhecendo a intimidade e a interioridade de Jesus. Ficou claro? Veja, mas até agora nós estamos falando de Jesus e oração com o Pai. Na tese 3 nós vamos ver quando nós começamos a participar disso, né? Porque Jesus não é um personagem que é como se nós estivéssemos sentados num cinema assistindo a história de outro, e por nós homens pela nossa salvação, não é? Então tudo aquilo é em nosso favor. Tanto que Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, que está por sinal nesta coleção, maravilhosos, né? Fica a dica. Ele diz: a Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo de Jesus.
nós não ficamos fora do sacrifício de Jesus. Nós somos arrastados, ou seja, a força dele, porque pela nossa força nós não conseguiríamos, para esse ato de entrega de Jesus. E nós só somos arrastados porque nós somos, por ele, convidados e capacitados para participarmos do seu movimento de oração em direção ao seu Pai. Vamos tomar um café para acordar um pouco?